Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lucro TV. Meu nome é Piero e esse é uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre franquia. Muita gente me mandou mensagem querendo saber um pouco de franquia. Já tive franquia, já tive uso de marca, então eu sei um pouquinho das pegadinhas que tem nesse tipo de modelo de negócio. Então eu quero passar para vocês a experiência que eu tive. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre contrato. Isso mesmo. Quando você escolhe uma franquia, você vai ter que assinar um contrato. E esse contrato pode ter ou não pegadinha, né? E tanto no uso de marca quanto na franquia. Normalmente, esse contrato, ele te amarra de uma forma e aí eu recomendo fortemente para quem for assinar um contrato, contratar uma assessoria jurídica especializada em contrato para justamente apontar esses problemas, né? Então, o que já aconteceu e eu vi, né? Então, um exemplo, você vai contratar uma franquia de um restaurante italiano, que eu até usei esse exemplo no outro vídeo, que é o Piero Massas, vamos dizer assim. E aí, é comum a dona da marca colocar no contrato que você não pode ter outro restaurante numa área X, ou numa cidade, ou no estado. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, você está contratando um restaurante italiano. É comum, é razoável você não ter outro restaurante italiano dentro de um raio de 30 quilômetros, por exemplo. É coerente, concorda? Você já está contratando um restaurante italiano, Piero, e aí amanhã você vai contratar uma outra franquia de um outro restaurante italiano e vai abrir do lado. Não faz sentido, né? E aí eu acho coerente esse tipo de cláusula e é comum. Então, olha, então você está contratando a franquia do restaurante Piero, mas você não pode abrir outro restaurante italiano na região, ok? Ou na cidade, ok? Né? Agora, é comum as marcas, eu chamo de entubarem, uma cláusula que você não pode abrir restaurante. Bom, eu estou abrindo um restaurante de massa. E se eu quiser abrir um restaurante japonês? Não tem nada a ver com o negócio. Não tem conflito aí. Então você pode abrir, né? E aí, se tem essa cláusula que você não pode abrir restaurante, seja ele qual for o segmento, eu mudaria essa cláusula, né? Então, no meu caso, quando eu tive franquia, era uma cláusula que eu considerei, no caso, abusiva, porque eu não poderia abrir o negócio igual no estado, então não faz sentido. Então eu contratei uma franquia de restaurante italiano, e se eu quiser abrir um restaurante japonês, eu posso, não tem nada a ver, né? Se eu quiser abrir um restaurante asiático, também não tem conflito aí, né? É outro, apesar de ser restaurante, é diferente. Ou até sorveteria. E se eu quiser abrir uma sorveteria que não tem nada a ver com restaurante, né? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de cláusula sobre competição, né? E de novo eu repito, o ideal seria contratar uma assessoria jurídica que vai apontar isso daí. Cada contrato é muito específico, mas é comum a dona da marca colocar esse tipo de cláusula. Ó, você não pode abrir restaurante nenhum. Não, eu estou contratando um restaurante italiano, né? Então como assim com restaurante nenhum? Ou do ramo alimentício nenhum, né? Não faz muito sentido. Outras condições que eles colocam no contrato, que é comum também. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano e meio. É comum eles colocarem que o meu filho, se eu não pagar, né, a franqueada, no caso, o meu filho vai ser responsável por essa dívida, minha mulher vai ser responsável por... Isso chega a ser uma cláusula até abusiva, né? Eu sou responsável pelo contrato que eu assinei. Eu não posso colocar um terceiro responsável, sendo que ele nem vai assinar aquele contrato e muito menos ler. Meu filho tem 1 ano e meio. Então você imagina daqui 18 anos, uma situação hipotética, eu não paguei aquela dívida do contrato e meu filho vai herdar aquilo ali. Não faz sentido. Então é outra coisa que eles colocam, né? É comum esse tipo de contrato você ter um fiador, até aí ok, né? Então você tem uma terceira pessoa que vai ser fiadora, ok, isso eu não vejo problema, desde que a pessoa saiba e assine o contrato, ela está lendo aquilo ali, ela sabe do risco que ela está correndo, tá? Então esse seria basicamente os dois pontos quando você escolheu a franquia,
conversou com o franqueado, ok, gostei, a franquia é bacana, parece ser boa, então eu vou seguir. E aí você vai analisar o contrato, então você tem que tomar cuidado com abertura de outro restaurante, ou por exemplo, você abriu uma odontologia, pô, legal, você não pode abrir uma outra odontologia de outro nome próximo, no mesmo estado, na mesma cidade, ok, faz sentido. Você abrir um restaurante, ou por exemplo, um bar, você abriu um bar, mas aí você não pode abrir um restaurante de massa, um restaurante japonês, não tem nada a ver. O bar não tem nada a ver com o restaurante japonês, né? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de cláusula. Outra coisa, sobre outros responsáveis. Então a minha esposa ou meu filho não pode ser responsável por aquele contrato. É comum esse tipo de empresa, da dona da marca, colocar isso no contrato. Meu filho tem 1 ano e meio, não está sabendo do contrato. Minha esposa muito menos, ela não assinou nada. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então basicamente, quando você for assinar um contrato, tem que tomar cuidado com isso, tá bom? De novo, vou repetir, recomendo fortemente, quando for assinar um contrato de franquia, contratar uma assessoria jurídica, um advogado especializado em contrato. Ele vai te apontar, ele vai fazer um relatório apontando sobre isso. Olha, isso daqui não está legal, isso daqui está legal. E aí você vai na marca, você vai levar o contrato e vai apontar, ó, essa cláusula não está legal, essa cláusula está legal e por aí vai. Nesse contrato vai estar falando que você tem que seguir o modelo. É comum a empresa colocar que você tem que seguir regras, ok, mas muitas empresas te obrigam a comprar a matéria-prima deles, né? E isso eu discordo um pouco. É legal, porque a matéria-prima ela tem que ser validada, ela tem que ter uma qualidade mínima, né? Então, um exemplo, você tem um restaurante de massa, você vai comprar a farinha da marca X, né? Só que não faz sentido essa dona da marca, no caso o restaurante Piero, né, italiano, eu vender para você a farinha mais caro do que no mercado, né? Não faz sentido. Então você tem que tomar cuidado com isso, e aí, por isso da conversa que vocês têm que ter com quem já tem essa franquia. Então legal, eu tenho um restaurante de massa italiana, e aí eu tenho que comprar a farinha da marca X. Legal, da marca X, sou obrigado a comprar. Mas e se no mercado tiver mais barato do que a dona da marca vendendo, né? Então tem muita marca, dona de marca, que ganha dinheiro em cima do franqueado vendendo coisas, né? Então você já vai ter que pagar o royalty, né? Que é essa taxa mensal para a dona da marca. Então você vai ter que comprar deles também. E eles estão ganhando em cima. Não faz sentido. O que eu acho que faz sentido é o seguinte: a dona da marca comprou um lote de farinha gigantesco e ela está te revendendo mais barato. Ok, faz sentido. Você está fortalecendo o negócio, né? Então, ou cerveja, ou sei lá, qualquer coisa, dependendo do ramo, ou uma franquia de odontologia, você tem a matéria-prima lá, o amálgama, sei lá, como aquelas coisas de dente. Então você compra uma grande quantidade para a rede toda e revende para o franqueado mais barato, ok. A partir do momento que esse material está sendo mais caro, aí não faz sentido, né? Toma cuidado, muita marca faz isso, tá bom? Então, vamos continuar com essa série de dicas de franquia para você que está pensando em montar uma franquia ou para você que já tem uma franquia e está passando por algumas dificuldades, né? Então a gente vai continuar essa série aí, tá bom? Fica ligado que os próximos vídeos eu vou trazer mais informação sobre esse assunto. Tá bom? Valeu, pessoal. Abração. Até o próximo vídeo.